Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cláudia Serpa, professora de Direito Penal, e hoje eu vou dar para você as dicas finais para a nossa prova. Pois é, em primeiro lugar, queria te ensinar a chutar. Como? É isso aí, vou te ensinar a chutar. Presta atenção numa coisa, teu grande inimigo nessa prova se chama tempo. Pois é, por que eu digo isso? Normalmente você gosta de fazer as questões na ordem. Normalmente você gosta de seguir as questões e ficar preso numa questão, e isso acaba te trazendo um problema gigantesco. Então, quero te deixar uma dica legal antes da gente entrar nas nossas dicas efetivas de direito penal. O ideal é você começar ou por onde você treinou, logicamente, seja porque você vai começar onde você se sentiu mais à vontade, seja porque você vai começar por aquela questão que você está com mais segurança, você vai começar pela número 1, e aí depende, obviamente, de uma série de outros fatores. Mas você vai perceber que por onde você começar, você vai fazer aquelas que você tem total certeza. Pois bem, feito aquilo que você tem total certeza, vamos agora partir para uma outra análise. Olha só como é que a gente está fazendo. A outra análise que a gente vai partir vai ser a seguinte: você vai pegar, você vai marcar no teu cartão de resposta aquelas que você tem certeza de que você sabia. Repara, são 80 questões, não se preocupa, vai ter questão que você realmente vai ter certeza, vai ter questão que você não vai ter nenhuma noção, e vai ter questão que você vai ficar na dúvida. Isso é normal isso acontecer. Você não precisa gabaritar a prova, lembra disso, você precisa acertar metade da prova. Então, uma vez você tendo feito isso, você vai contar quantas alternativas A você marcou, quantas alternativas B você marcou, quantas alternativas C e quantas D. Por quê? Porque agora, quando você for fazer a prova, para você acertar aquelas que você ficou na dúvida, você vai, então, fazer uma média de quantas você tem a mais e quantas a menos. Exemplo, vamos supor que você tenha 10 letras A, você tenha 20 letras B, 18 C e 21 D. Naquela assertiva que você ficou entre a letra A e a letra B, você vai marcar a letra A. E aí você vai tentar buscar um equilíbrio entre essas questões. Algumas A, algumas B, algumas C. É desse jeito que você vai tentar equilibrar as questões. Então, buscou o equilíbrio entre as questões? Maravilha! É isso que você vai fazer. Não deixa para você fazer a marcação do seu cartão ao final. Explico. A gente acha que vai ter 1 hora para poder fazer isso. Mas não dá tempo. E isso não é praga minha não, tá? Não dá tempo mesmo. Isso é uma experiência, a gente sabe, escutando os outros alunos, inclusive, o que aconteceu com eles e tudo, é questão de experiência. Então, não fica desesperado pensando em fazer a marcação desse jeito. O que você vai fazer? Sabia daquilo que você marcou? Show de bola. Vai lá e marca no teu cartão. E aí você vai ficar preocupado apenas com as questões que ficarem faltando na tua prova. Isso é importante para você demais. Por quê? Porque, em primeiro lugar, vai te liberando com relação ao tempo. Depois, aquela 1 hora, sabe, que você disse que tinha separado, ou meia hora para marcar o cartão, não vai dar tempo. Vai faltar 10 minutos, você vai marcar desesperadamente. Então, à medida que você for sabendo, vai marcando. Não deixa de promover esse equilíbrio entre as questões. Bom, visto isso, queria agora conversar um pouco com vocês com relação a questões de direito penal. Então, vamos relembrar alguns pontos importantes do direito penal. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a lei penal no tempo. Por que eu vou falar da lei penal no tempo? Simples, minha gente. Na lei penal no tempo, a gente sabe
que necessariamente a gente tem uma série de questões que podem cair baseadas nas alterações da lei penal. Então, a gente tem que lembrar que no direito penal vai valer a lei vigente na data do fato. Nossa regra geral é tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, antes de mais nada, a minha preocupação vai acontecer com o momento da ação ou omissão nos termos do artigo 4º do Código Penal. Então, eu vou olhar a lei penal no tempo, vou olhar a data do fato. Olhei a data do fato, minha segunda preocupação é qual é a lei vigente na data do fato. Maravilha, lei vigente na data do fato, analisei qual foi a lei que estava vigente nessa data, agora, então, eu vou olhar a data do julgamento. E aí eu vou ver o seguinte, entrou em vigor uma lei mais benéfica? Se você falar que sim, ela vai retroagir. Se você falar que não, ela não vai retroagir. Então, antes de mais nada, olho vivo, por quê? Porque todas as provas anteriores, sempre existe uma questãozinha que vai envolver a lei penal no tempo. Só que você não pode esquecer daquilo que a gente tem no âmbito do crime permanente e no âmbito do crime continuado. A súmula 711 do STF traz a questão que vai envolver o crime permanente e a questão que vai envolver o crime continuado. E em que sentido essa questão vai trazer? Simples. A questão vai trazer para você que o crime permanente, quem é? É aquele em que eu tenho a data se prolongando no tempo. Então, eu vou olhar assim, a lei vigente na data do fato, mas eu vou me lembrar que existe um fato praticado e ele vai se prolongar ao longo do tempo. Repara, quando a gente está falando no âmbito de um sequestro, eu privei a liberdade da vítima no dia 10 de julho de 2021, e se a vítima estiver comigo até o dia de hoje, o crime vai estar acontecendo. Então, se tiver entrado em vigor na data de hoje uma lei mais grave, eu vou aplicar a lei da data em que cessar a minha permanência. Por quê? Porque o crime estará acontecendo. Então, quando eu estiver diante de um crime permanente, eu vou aplicar a lei vigente de quando cessar a permanência. Já no âmbito do crime continuado, a gente precisa lembrar que o crime continuado é uma espécie de concurso de crimes. E como sendo uma espécie de concurso de crimes, a minha preocupação é outra. A minha preocupação agora, quando eu estiver diante de um crime continuado, eu vou olhar qual o crime que vai existir mais grave. Então, eu vou aplicar a pena do crime 1, do crime 2, do crime 3. E aí, se na data da prática do fato do crime 1, vamos supor, exista uma lei em vigor, o que vai acontecer? Eu vou aplicar a pena relativa à lei que entrou em vigor no crime 2. Não interessa quando foi que aconteceu. Por quê? Porque crime permanente vem a ser uma espécie de concurso de crimes. Então, lembra sempre, porque a gente teve vários crimes entrando em vigor agora. E como a gente teve vários crimes entrando em vigor agora, é essa a preocupação que a gente vai ter, então, no que diz respeito ao crime permanente. Bom, vamos falar um pouquinho de algumas alterações que aconteceram nesse momento na legislação e que pode vir a ser cobrada na sua prova. Mas já que a gente falou de concurso de crimes, queria lembrar você de uma modalidade de concurso de crimes. Então, eu quero te lembrar do concurso
formal. Artigo 70 do Código Penal. Quando a gente fala do concurso formal, a gente vai lembrar da regra de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mas eu vou ter que lembrar de uma situação que vai ser a seguinte: eu posso querer matar os 2 coelhos, mas eu posso matar 2 coelhos com uma cajadada só, mas eu não quero os 2 coelhos. Então, eu tenho, quando eu quero os 2 coelhos, o concurso formal impróprio ou imperfeito, que é a regra trazida no artigo 70, parágrafo único, 70, segunda parte do Código Penal. Eu vou somar as penas. Mas no artigo 70, primeira parte, pode ser que eu não queira todos os coelhos. Eu vou acertar 2 coelhos com uma cajadada só que eu só queria um coelho. Ou todos aqueles crimes podem acontecer na modalidade culposa. Então, quando todos os crimes acontecerem na modalidade culposa, ou quando eu quiser apenas um coelho, eu vou aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, com uma fração. Então, a gente vai ter que trazer, na hipótese da aplicação do concurso formal, a quantidade de crimes cometidos como um critério para que eu faça a exasperação. Só que eu quero conversar com você da regra do 70, parágrafo único, que é o chamado concurso material benéfico. Quando eu estiver diante de um concurso formal próprio, ou seja, quando eu estiver diante do artigo 70, primeira parte, se ao aplicar a fração, a situação do indivíduo ficar pior do que se eu somasse as penas, eu vou ter que somar as penas. Concurso formal é um benefício. E, como tal, eu não posso permitir que aconteça algo mais grave quando eu estiver diante de um benefício para o indivíduo. Então, quando eu estiver diante de uma regra de concurso formal, eu preciso me lembrar que concurso formal é um benefício. E benefício, como tal, é para quem merece. Então, eu não posso trabalhar na regra do concurso formal, vamos dizer assim, se porventura eu tiver uma situação mais grave aplicando a exasperação. Só para a gente dar uma ilustradinha no concurso formal. Olha esse vídeo. Concurso formal é aquele em que a gente vai encontrar a existência de uma só ação ou omissão, 2 ou mais crimes. Nesse exemplo desse vídeo aí, ele queria, né, acertar, então, o indivíduo, os 2 indivíduos. Então, a gente tem um clássico exemplo de concurso formal impróprio ou imperfeito. Bom, queria falar um pouquinho com você, no âmbito, antes de mais nada, do concurso de agentes. Como assim do concurso de agentes? Pois é, vamos falar um pouquinho do concurso de agentes, até porque quando nós estudamos concurso de agentes, nós sabemos que na hipótese do concurso de agentes, eu tenho 2 pessoas que vão concorrer para a prática do crime. Então, eu tenho, no âmbito do concurso de agente, 2 pessoas ou mais pessoas que vão concorrer para a prática do crime. Quando a gente fala de concurso de agentes, a gente vai trazer a existência necessariamente de adesão de vontades e divisão de tarefas. Então, aquelas pessoas, elas vão juntas com vontade, e isso é importante, de praticar o crime. Elas vão saber e ter essa adesão de vontades, elas vão ter uma divisão de tarefas. Quando nós mencionamos essa regra, nós sabemos que nessa circunstância, nós vamos lembrar
que aqui a gente precisa ter uma interferência daquele agente naquela situação. Então, o indivíduo, ele precisa necessariamente interferir naquela situação. Ele precisa querer agir. Ele vai querer agir na conduta do outro. Então, não adianta nada a gente falar da existência, por exemplo, de um concurso de agentes, quando, porventura, aquele indivíduo não ter conhecimento daquilo que aquele outro queria. Então, ele precisa saber, ele precisa querer agir. Isso é extremamente relevante. Bom, no que diz respeito à situação do concurso de agentes, a gente vai ter que lembrar do artigo 30, ou seja, comunicam-se as circunstâncias e condições de caráter pessoal quando elementares do crime. Eu acabei de falar para você sobre o artigo 30 de uma forma um pouquinho diferente. Como assim um pouquinho diferente? Eu acabei de falar para você do artigo 30, numa situação na qual eu vou trabalhar com a comunicabilidade das elementares. De que forma? Quando eu falo da comunicabilidade das circunstâncias elementares de um crime, eu preciso saber que, nesse caso, se eu como particular, praticando com um funcionário público um crime de peculato, necessariamente eu também vou responder por crime de peculato. Logo, nesse caso, quando eu fizer menção a isso, eu preciso lembrar que numa circunstância dessas, eu vou trazer aqui a necessidade de que ambos respondam pelo crime de peculato. Veja, numa situação dessas, quando eu digo que ambos vão precisar responder pelo crime de peculato, eu preciso ter conhecimento de que sim, aquele indivíduo, ele queria também concorrer para um crime funcional. Do contrário, não há que se falar em peculato para ambos. A necessidade de haver um conhecimento na prática daquele delito. Então, fica atento a essa necessidade. Queria aqui colocar para você alguns exemplos de vídeos para que você jamais se esqueça de certas situações. Então, vamos pegar um exemplo clássico de concurso de agentes que a gente vai poder trazer aqui nesse caso. Olha o concurso de agentes que a gente vai trazer aqui. Então, em adesão de vontades e divisão de tarefas, ambos concorreram para aquela infração penal. Vamos dar uma olhadinha agora nas modalidades de erro. Quem é o erro sobre a pessoa? A gente vai ter o erro sobre a pessoa quando a gente encontrar isso aqui, ó. É você de novo? Toma! E da próxima vez... No erro sobre a pessoa, o agente se confunde com relação à vítima. E ele vai responder como se ele tivesse atingido aquele indivíduo que ele pretendia atingir. Esse é o erro sobre a pessoa. Mas vamos nós, né? Vamos olhar mais. Por quê? Porque a gente tem tanta coisa rica para falar aqui que é importante a gente lembrar desse caso. Só que você não pode confundir com essa situação, olha. Jovem estrábica atira em rival, mas mata cliente por engano em Barra de Goiânia. Aqui houve o famoso erro na execução. Quem é o erro na execução? É o erro na pontaria. A consequência, nesse caso, foi o mesmo do erro sobre a pessoa, mas o instituto é diferente. Aqui, a gente está diante do erro na execução ou aberratio ictus. Nós vamos também identificar outra situação que vai trazer para você o chamado erro sobre o objeto. No erro sobre o objeto,
nós vamos ter o agente errando sobre a quantidade, sobre a qualidade da coisa que ele pretendia. Então, olha aqui. Ladrões roubam orégano achando que é maconha medicinal. Eles subtraíram coisa móvel alheia? Sim, com toda certeza eles subtraíram coisa móvel alheia. Mas nesse caso em especial, o que aconteceu? Ele errou sobre o objeto. O crime não é subtrair para si ou para outrem maconha. O crime não é subtrair para si ou para outrem erva, orégano. Não. É subtrair coisa alheia móvel. Foi o que aconteceu. Então, ele vai responder, normalmente, pelo crime de furto. Vamos olhar um pouquinho agora no que diz respeito ao erro de tipo. Quero muito que você preste atenção nesse vídeo aqui. No erro de tipo, o agente erra sobre um elemento do tipo penal. Olha o que ela está fazendo. O carro dela é o de trás. Ela errou sobre elementar coisa alheia. Então, quem olhasse era uma tentativa de furto. No entanto, nesse caso, ela errou sobre uma elementar do tipo penal. O que vai acontecer? Como regra geral, nesse caso, ela vai responderia por furto, mas o erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, exclui o dolo, porém permite a punição por crime culposo, se estiver previsto na lei. Eu queria também conversar um pouquinho com você no tocante ao crime de perseguição. Pois é, crime novo, e como tudo que é novo, e eles adoram cobrar, vamos conversar um pouco sobre o crime denominado de perseguição. O que seria o crime de perseguição? O crime de perseguição foi inserido recentemente no nosso Código Penal. E como tal, e como foi inserido no nosso Código Penal recentemente, a gente deve lembrar que, no âmbito do crime de perseguição, eu não tenho necessariamente uma vítima caracterizada como mulher. Então, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que no crime de perseguição, a vítima não precisa ser mulher. No crime de perseguição, a gente vai ter a vítima caracterizada como qualquer pessoa. E, além disso, vai se exigir uma habitualidade, ou seja, quando nós falamos da exigência da habitualidade, sabemos que esse crime de perseguição precisa ser um crime considerado habitual, significa um único ato é um indiferente penal. Para que a gente possa ter a perseguição, o crime vai se consumar com a prática reiterada, com a reiteração daquela conduta. Vale lembrar que quando a gente está trabalhando com o delito de perseguição, não temos em nenhuma hipótese que lembrar que aqui eu vou poder aplicar, quando for contra a mulher, os institutos do juizado especial. Eu não vou poder aplicar as medidas despenalizadoras, tá? Relembrando ainda, queria fazer uma distinção com você no que diz respeito aos crimes de calúnia, aos crimes de difamação e aos crimes de injúria. Então, antes de qualquer coisa, queria que você lembrasse da diferença entre a calúnia, a difamação e a injúria. Então, queria que você desse uma olhadinha nesse quadro. Por quê? Porque, normalmente, na tua prova, a gente vai ter uma cobrança com relação a esses crimes. Então, vamos dar uma olhadinha no crime de calúnia
no crime de difamação e no crime de injúria. Quem é quem? A calúnia e a difamação vão trazer uma ofensa à honra objetiva. Quando a gente fala honra objetiva, diz respeito à sua reputação. Então, todas as vezes que você mencionar quanto à honra objetiva, nós sabemos que aquilo dali vai ser com relação à reputação do indivíduo. Se nós estivermos diante do crime de injúria, a injúria vai se ligar àquilo que nós chamamos de honra subjetiva. Então, uma coisa é a chamada honra objetiva, outra coisa é a chamada honra subjetiva. A honra subjetiva liga-se à sua autoestima, ou seja, é aquele teu conceito com relação a você. Bom, quando nós falamos do crime de calúnia e do crime de difamação, para que esse crime se consuma, aquilo precisa chegar ao conhecimento de terceiros, diferente da injúria, que aquilo vai ter que chegar ao conhecimento do próprio indivíduo. Quando a gente trabalha com a calúnia e a difamação, na calúnia narra-se fato, assim como na difamação. Então, chamar de ladrão não é narrar fato. Então, é dizer, eu vi o fulano fazendo isso, assim, assado, cozido, molhado. E esse fato constitui um crime. Não vai se confundir com a difamação, que vai ser um fato ofensivo à reputação. Só que na calúnia, a narrativa desse fato vai trazer para você a necessidade de que esse fato seja falso. Quando nós temos a injúria, na injúria, o que nós vamos trazer é a narrativa de uma ofensa, tá? Então, quando a gente trabalha com a difamação, no âmbito da difamação, nós vamos trazer a narrativa de um fato definido como ofensivo à reputação. E na injúria, aí é o xingamento. É o que a gente brinca que é a imputação de uma qualidade negativa, né? Então, a gente vai ter aqui, nesse caso, uma situação que vai se caracterizar como injúria. Tanto a difamação quanto a injúria não exigem falsidade da imputação, diferente da calúnia, que vai se exigir que a imputação realmente seja uma imputação falsa. Quando a gente fala do crime de calúnia, a calúnia vai permitir a exceção da verdade. O que é exceção da verdade? Exceção da verdade é aquilo que vai fazer com que eu enxergue que o que eu narrei é realmente verdade. Quando eu estou diante da difamação, a exceção da verdade vai ser no âmbito do funcionário público. Só vai caber a exceção da verdade quando você estiver diante de uma difamação imputada a um funcionário público. Por quê? Porque ali existe um interesse da administração em apurar aquelas circunstâncias. Quando nós estamos diante da hipótese de injúria, na injúria eu não tenho a exceção da verdade. Por quê? Porque aquilo ofende a reputação daquele indivíduo. Como há uma ofensa à reputação daquele indivíduo, na injúria não há que se falar de exceção da verdade. Bom, pessoal, com isso, queria de coração desejar a você uma ótima prova. Vá com tranquilidade. Não se esqueça de levar máscara sobressalente. Não se esqueça de você levar um lanche. Não se esqueça de você chegar na prova. Olha o horário. Os portões vão fechar 12:30. Foi divulgado isso. Então, presta atenção. Vá com tranquilidade, que já deu certo. Vou só falar uma coisa para você. Essa prova, nada mais, nada menos, é para você conseguir terminar a etapa, fechar um ciclo. Mas lembra que a gente está vivendo numa situação tão delicada, a gente está vivendo numa situação tão diferente. Em outras circunstâncias, a gente estaria aí, juntinho, mas, infelizmente, a coisa não rolou assim. Mas estamos todos com saúde e, se Deus quiser, em breve, a gente vai estar junto aí, na segunda fase. Um beijo e boa prova. Sorte a gente só deseja para quem não estudou.